Olá, seja muito bem-vindo à nossa devocional. Eu espero que você esteja bem, sob a paz, sob a direção de Deus. Alguma vez você já se sentiu assim, sem direção? Você tinha que ir num determinado lugar e você não sabia como chegar? Eu já. Eu fui numa reunião de senhoras no outro bairro aqui em Uberlândia e depois, quando terminou, eu não consegui achar o caminho de volta. E foi muito complicado, eu não encontrava pessoas que pudessem me indicar. E sabe, a gente não tinha naquela época GPS, Waze, então foi difícil. E eu estava vendo uma história de uma moça que foi para o Rio de Janeiro passar o Réveillon, passar o final de ano. E ela pegou um aplicativo para ir numa festa e perto do condomínio onde ela estava hospedada tinha uma favela. E o GPS mandou por aquela favela o aplicativo e eles foram. E ali os traficantes atiraram naquele carro. Um dos tiros pegou no pescoço dessa jovem e ela veio a falecer. Sabe, uma situação tão difícil, tão complicada, não é verdade? Mas ainda há algumas situações na vida, pessoas que estão perdidas, elas não têm metas, não têm objetivos, não têm significado, não sabem para onde ir. Agostinho viveu por volta de 360 depois de Cristo. Ele se perdeu no meio de tantas doutrinas, maniqueísmo, hedonismo, ceticismo. E um dia ele se encontrou em Jesus Cristo. E foi tremendo, o testemunho dele é lindíssimo. E ele diz assim, que Deus nos criou para Ele. E o nosso coração não encontra repouso até que a gente se descanse nele, em Deus. Sem Deus nós não temos paz, não temos direção. Em Ezequiel, capítulo 34, nós temos um texto belíssimo. Deus tem um cuidado muito grande pelo seu rebanho, pelo seu povo. E Ele nos chama de ovelhas e Ele é o nosso pastor. E Ele diz assim no versículo 15 de Ezequiel 34, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Só Deus pode nos dar repouso. A perdida buscarei e a descarrada tornarei a trazer. E ele diz assim, aquela que está machucada, eu vou fazer um curativo. Aquela que está doente, eu vou cuidar, eu vou tratar. Deus que nos direciona. Às vezes a gente passa por mudanças, né? E a gente fala, e agora? E aconteceu comigo. Eu continuo ou não com essas devocionais? Desde o final do ano passado eu tenho orado, perguntado a Deus, conversado com Ele sobre isso. E veio no meu coração bem forte, qual era o teu objetivo, o teu foco quando fazia os devocionais? E veio no meu coração a resposta. E isso aí tudo continua, esse objetivo, esse foco continua, sim, continua, Senhor. Então vai em frente. E eu comecei então a perguntar ao Senhor, o que o Senhor quer que eu esteja trabalhando, meditando? E eu então veio no meu coração trabalhar com o livro de Lucas, porque Lucas é uma história bem interessante. Ele era um médico, segundo Paulo, né, em Colossenses 4,14, fala que era um médico amado, não era só um médico, mas era um médico especial. Ele era um grego, né, um gentil. E por volta de 65 depois de Cristo, ele encontra mais do que nunca Jesus, né? Então nesse momento a gente vê que Lucas achou sentido para a sua vida, e nesse período, nessa época, ele se propõe a procurar, a estudar sobre a vida de Jesus, porque é tão importante Jesus na vida dele, fez uma mudança tão radical que Lucas deixou a sua clínica e ele foi pesquisar, investigar mais e mais sobre Jesus. Lá em Lucas capítulo 1, de 1 a 3, fala assim, visto que muitos houve que empreenderam uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós se realizaram,
conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plenas certezas das verdades em que foste instruído. Ele resolve pesquisar com cuidado, com zelo, tudo o que aconteceu, conversando com as pessoas, com os testemunhos oculares. E ele escreve para um homem chamado Teófilo. Como ele coloca o termo aqui, excelentíssimo, né, esse tratamento, mostra que Teófilo possivelmente tinha uma posição social elevada, ele era importante, né, socialmente. E conforme Lucas descreve, dá para perceber que ele conhecia a palavra, que ele tinha interesse em Jesus Cristo. Ele era um homem temente a Deus. E Lucas escreve: eu não quero que você tenha dúvidas. Além de escrever o livro de Lucas, ele escreve o livro de Atos. E lá em Atos, ele se coloca junto com Paulo em algumas viagens, em algumas situações, missões, né, que Paulo faz. Ele é um missionário junto com Paulo. Paulo diz de Lucas que ele é um cooperador. Lá em 2 Timóteo 4:11, Paulo está preso em Roma, e ele fala: Lucas está aqui comigo. Então Lucas até o final estava com Paulo numa situação difícil, ali preso, mas perigosa aquela situação, mas Lucas estava com ele. Sabe o que Lucas enfatiza no seu livro? Ele enfatiza, e nós vamos estar estudando sobre isso, que Deus é um Deus que cumpre promessa. Ele cumpriu promessa que ele fez ali para os profetas, lá no Velho Testamento, que ele enviaria Jesus com um projeto de morrer pelo pecador, por aquele que estava perdido, por mim e por você, pelos judeus, pelos gentios. E em Lucas 19:10 tem um texto que é um texto-chave muito importante, né? Que diz assim: porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o perdido. O nosso Deus que se importa, que nos busca. Você já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Você não está aqui no mundo por acaso, você não está me ouvindo agora por acaso. Deus tem um propósito especial para a sua vida, uma direção. Jesus morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos uma nova vida. E ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele se importa com você. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas eu te convido a estar comigo, estudando sobre Jesus Cristo, sobre os seus ensinamentos, o que ele nos falou sobre o projeto de Deus para a nossa vida. O que ele espera de mim e de você, para que a gente não fique perdido, porque Deus falou lá em Ezequiel que ele nos busca, ele nos acolhe, ele trata de mim e de você, ele cura nossas feridas, ele sabe o tamanho da sua dor. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. E ele diz que ele está disposto a buscar a toda aquela ovelha que se sente perdida, desgarrada, triste, machucada, e ele quer curar a mim e a você. Venha comigo nessa jornada com o livro de Lucas e vamos ver o que Deus tem para mim e para você. Amém? Começamos hoje, prosseguiremos no nosso próximo encontro, se Deus quiser. E até lá, que Deus abençoe você e o seu lar, em nome de Jesus.